pra exclusiva. Olá, ouvintes, internautas e amigos! Chegamos aqui na sua rádio exclusiva FM 97,9. Estaremos com você até às 19h30. Sou Aníbal Teixeira e vou estar aqui com você e com mais alguns elementos. Oi, Fábio! Boa noite, Aníbal. Boa noite, turminha. Hoje, dia 7 de novembro. Tô achando você diferente hoje. É o Novembro Azul. Eu vim sem chapéu. Você tá sem chapéu. Eu deixei o meu chapéu de presente pro meu médico. Volta, depois você faz a abertura do programa. Tudo isso foi felicidade, ali? É carinho, foi carinho. Entendi. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Quarto Elemento aqui na Exclusiva FM. Hoje tem um assunto muito bacana pra gente tratar, né, Admir? Boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação. Participem da nossa live, mandem suas perguntas, que o assunto realmente é bem bacana hoje. Tá? Estamos naquela proposta da questão de aprendizado de cerveja. Se tiverem perguntas também, mandem aí as suas perguntas, mandem seus e-mails. E aí, Regis, o que você tem para falar para nós sobre esse programa de hoje? Ele tá até... Regis, estou sentindo ele meio machucado hoje. Você viu que ele até tá meio tortinho? Acho que ele tá sentado de lado. Que ele tá aqui sentadinho numa almofada. Mas ele tá elegante hoje, né? Todo, poxa. Tá todo alinhado. Novembro Azul. Achei lindo a camisa dele com essa... Mas beleza. Fitinha. E aí, Aníbal, qual que é o nosso tema de hoje, Aníbal? O tema de hoje, gente, é o seguinte. É a grande potencialidade de desenvolvimento. O modelo tem que ser inovador e deve ser escalável, ou seja, conseguir se adaptar ao aumento rápido da operação sem prejudicar a rentabilidade. Estamos falando da startup, o novo modelo de negócio. Verdade, Aníbal. E sabe tirar a ideia de um negócio do papel exige coragem. Sempre, né? Sempre, né? Muita coragem. Porém, traz grandes oportunidades de realizações e reconhecimento. Não se prenda muito em desenhar um modelo perfeito, e sim procure se informar sempre e agir da melhor forma. Uma startup é sempre um empreendimento em que determinado grupo de pessoas está realizando. Edmir, é mais ou menos isso? Pessoal, startup é realmente uma empresa emergente que tem um objetivo a ser desenvolvido em cima de uma ideia. Nem sempre dá certo, mas ela tem que ser escalável. Necessariamente ela não precisa ser digital, mas ela tem que ser inovadora, porque se ela não for inovadora, ela não se enquadra num conceito de startup, né? Você pode ser um produto, um serviço, uma plataforma, mas ela tem que ter inovação. Tá? E a mentalidade de se trabalhar com startup é bem diferente da mentalidade de uma empresa. A empresa tem suas regras, tem seus processos, tem suas ditaduras, vamos dizer assim, né? E a startup, para ela poder girar rápido, ela tem que ser muito mais maleável. Realmente é um formato de negócio recente no Brasil, mas ele já vem de longa data lá fora, né? Temos lá o Vale do Silício que demonstra isso, né? E vamos ver o que acontece aqui, né? Sabe que o termo startup, ele começou a ser mais popular em 2011, né? Isso aqui no Brasil, né? Aí te pergunto, startup é uma palavrinha de moda do momento. Sim. Segundo o Sebrae, 75% das startups morrem antes de completarem 13 meses de vida. Aí te pergunto, o que seria isso aí? É uma modinha de momento, né? Eu montei uma startup. Ou de fato as startups não conhecem de fato a dor do cliente ou das empresas? Existem várias situações, né, para uma startup não dar certo, né, Fábio? Pode ser que o cara tenha uma ideia bacana, mas ele não entende realmente a dor que aquilo pode atender. Tá? Então isso leva a um erro, e quando não existe a mentalidade de entender como que uma startup funciona, porque às vezes você pode aprender com o erro, pivotar e montar um negócio de sucesso. Vamos pegar o caso do 99 Táxi. 99 Táxi, a plataforma foi criada para quê? Para locomoção
condução de ônibus, de metrô, para você poder se locomover a pé, vamos dizer assim. Não deu certo, pivotaram, montaram a empresa de táxi. Mas ali eles já pegaram carona com o Uber, né? Não, o Uber veio depois, o Uber já veio de fora, né? 99 Táxi ele começou como locomoção terrestre, via ônibus, metrô, esse tipo de coisa. Eu quero ir daqui para tal lugar, que ônibus que eu tenho que pegar, onde que eu pego, esse tipo de coisa, entendeu? E aí é a questão, errou, não deu certo? Não. Então, vai dar resultado? Não. Vai dar rendimento? Não. Dá para pivotar? Mas você montou a estrutura, montou, dá para pivotar? Tá, então vamos embora. Porque uma startup, não necessariamente ela tem que ser uma empresa de tecnologia. Sim. Ela pode usar a tecnologia como ferramenta, né? Também. de comunicação, né? Exatamente. Mas é sempre aquela situação, desde que ela demonstre alguma inovação, né? Pode ser um produto inovador, um serviço inovador. Pode ser. Mas que nem o Edmir fala de pivotar. Mas é assim, se ela já morreu, vamos chamar assim, ressuscitá-la significa uma nova startup. Não é que Não você realmente necessariamente. Pode ser criou um novo... Você criou uma nova ideia, não é? Falando em startup, sim, talvez, quem sabe, respondendo a sua pergunta. Entendeu? Porque a startup você tem aquele negócio, né? Já que é pra errar, vamos errar agora? Mais rápido. Mas Né? é você montar o seu negócio, uma coisa que tem que ser levada a sério, que às vezes não se leva a sério, é realmente fazer o MVP, validar o que você está fazendo, ver se ele realmente vai dar resultado, se vai atender as dores do público que você quer atingir, como o Fábio falou. E, você conseguiu ter essa ideia, às vezes, vamos assim, dentro da startup, esse processo de validação, ele acontece sem nada tecnológico. Mesmo sendo uma startup de tecnologia, ele acontece sem nada tecnológico. O pessoal faz em papel, Excel, em Word. É o quê? É montar e gerar informação. Validar essa informação e ver se vai dar resultado. Tá, agora a gente falando de capital inicial, de investimento Capital inicial, a gente está falando de banda de música. Isso, né? de rock and roll. Rock and roll. Não, mas assim, falando de grana investida a princípio, é totalmente voltada ou você investe num aplicativo, na comunicação. Se você for pegar carona, por exemplo, Netshoes não tem uma máquina de costura, nada, nenhuma fábrica de tênis. Certo. O iFood não tem um fogão. Mas você sabe que... Você percebe que realmente o investimento deles é praticamente em aplicativo e marketing. Sim, mas se você pega o caso da Netshoes, por exemplo, ela começou com uma loja física, né? E aí escalou o negócio. Quando eles montaram ali a primeira questão, o e-commerce, né? Vamos dizer assim, o negócio não deu muito certo. Porque, vamos assim, eles foram inovadores numa época que essa inovação ainda não atingia o público, que a nossa internet era muito pior do que hoje. Era horrível, vamos dizer assim, né? Não era ainda um projeto escalável, justamente pela essa deficiência de realmente chegar a informação até o usuário, né? Se você fala hoje em celular, hoje em notebook, em computador, comparado a 10, 15 anos atrás, é coisa absurda, né? Então, vamos assim, eles inovaram numa época que, vamos assim, muito antes daquilo que o mercado começou a compreender, mas quando o mercado começou a compreender isso, eles deslancharam, né? Aí a coisa foi bem tranquila. E aí você tem as principais e conhecidas startups, né? Igual o Admir falou, o Uber, né? Uber. Mas Facebook, Instagram, Apple, Google, né? Que elas começaram com um formato de startup. Porque também tem um detalhezinho, né? É que naquela época acho que nem se chamava startup ainda. Então, pois é. Aí é que tá o grande lance. A gente também tem que separar o joio do trigo. Por exemplo, se eu começar a produzir coxinhas dentro de casa, eu não posso falar que eu tenho uma startup. Entendeu? Não tem nada a ver. Nada contra quem faz ou vende coxinha, não é isso. Mas o conceito é diferente. Né? Porque normalmente uma startup ela está ligada sim, a uma ideia inovadora com a tecnologia. Né? Ela está ligada a serviço e sim, não a comércio? Sim, ou também pode se chamar uma... Que nem essa fábrica de coxinha. É um de repente, comércio. O cara criou uma inovação para coxinha, cara. De repente a coxinha não é inovação, mas o processo para produzir a coxinha seja ou para inovação. se comprar essa coxinha, né? Exatamente. A comunicação rápida. De repente ele entrega a coxinha por drone. Pois é. É uma inovação. Mas olha que interessante. Se você pegar, por exemplo, o caso da Starbucks, né?
Você falando do café, por exemplo. O café americano não é lá aquelas coisas, né? E por que o Starbucks está sempre lotado? E não é um preço acessível, diga-se de passagem. Não. Né? É que aí é que tá, né? Qual que é a Você já magiquinha? tá errado. Porque a Starbucks, ela não vende café, Aí é que tá o lance. não é? Exatamente. Ela vende um estilo. Pô, é bacana o cara desfilar com aquele copo ou dentro de um shopping. Exatamente. Você tá vendendo E chama você pelo nome. Isso. Aníbal. É valor agregado, né? E ela oferece comodidade, né? Você senta lá, vai tomar seu café, você pode usar o Wi-Fi. Você Não, tem isso, Wi-Fi. meu. Isso até no Ah. boteco do lado, com um copo americano, você senta e toma. Mas que não vai pegar. Mas O estilo que Quem você começou tem. essa inovação foram eles, né? Foram eles. Exatamente. Exatamente. E aí, vamos assim, a segunda inovação que eles fizeram nesse processo de atendimento foi a classificação. Você chegar num... Apesar que agora mudou, né? Tá um pouco diferente. Mas você chegava no Starbucks, fazia o seu cadastro. Qualquer Starbucks do mundo que você fosse, cara, você já estava conectado ao Wi-Fi. Porque o seu cadastro era o mesmo. Cara. Olha aí Então, que legal. São pequenas coisas, tá, que induzem a pessoa a ir lá tomar um café. Senta lá, liga a sua máquina, pega o seu celular e vai trabalhar. Porque se a E gente assim for por ver diante. por esse lado, viajando na maionese, a própria TAM, nos bons tempos do comandante Rolim, né? Ele fazia algo diferenciado, Sim. algo valor agregado. Sim. A passagem dele não era mais barata, em voos nacionais, internacionais, mas em compensação o passageiro dele tinha uma recepção, um cuidado totalmente diferente. E não podemos chamar uma TAM Exatamente. de startup. Não é. Mas vamos pegar um caso um pouco mais no chão. Vamos pegar a Log, que é uma startup de motoboys, de entregas. Tá. Meu, ela realmente revolucionou o mercado de motoboys. Verdade. Porque antes você, por exemplo, você precisa entregar um documento. Primeiro, você precisa arrumar uma empresa perto da sua localidade. Que vai passar, pegar o documento, vai levar, às vezes atravessa São Paulo inteiro, no nosso caso, né? E depois o cara tem que voltar. Então, meu, a Log ela meio que embarcou no conceito da Uber, né? Para inovar nessa parte de motoboys. Facilitando. Você liga, o cara 5, 10 minutos está lá, retira o seu documento, ele atravessa São Paulo, entrega lá. Ele não precisa voltar, cara. Ele pode pegar outra entrega dali, já ir para outro lugar, dali para outro lugar. Então, houve uma revolução ali na agilidade, houve uma revolução realmente no formato de trabalho dos motoboys. Na teoria, houve uma melhora, tá? Para assim, um conceito do trabalho deles, né? Então, são essas coisinhas, essas pequenas mudanças, cara, que a inovação que realmente... E, gente, outra coisa, não sei, vocês que são mais experts. É lógico, não no patamar de um Regis, mas Assim, vocês né? são conhecedores do... O próprio... A evolução do celular fez também alavancar a startup? Você tem a informação na palma da mão, diferente de antigamente, que você tinha o tijolão, que era só como telefone. O fato de você poder pedir a sua comida, o seu tênis, o seu transporte na palma da mão, isso também agilizou. Não, com certeza. Eu acredito que por exemplo, se não houvesse essa evolução do celular, da condição de internet, não que as startups, não que essa parte tecnológica não iria acontecer, mas... Empurrou. Talvez daqui a 5, 10 anos, né? Mas olha que interessante. Isso é o que realmente agilizou tudo. Aníbal, você lembra muito bem das máquinas de escrever Olivetti? Opa! Nossa senhora, ASDFG, é isso? Legal. Né? A mão esquerda. Você fez o curso de datilografia, Isso. bonitinho. Eu sou pegou do o tempo diplominha. quando falava, olha, usa os 5 dedos da mão esquerda, era pra fazer ASDFG. Você vê como eu sou ingênuo? Tá vendo? Que pureza de menino. Agora você veja bem que interessante. Máquina de escrever acabou. Não existe mais. Eu tenho uma. Certo? Você tem lá como artigo de colecionador. Artigo Isso. de decoração. Agora, repare no teclado aqui do nosso notebook também. Quais são as letras que estão aí no teclado? Não. Isso ASDFG. Entendeu? Por que não A, B, C, D? Inovou-se, mas Aí é que tá o lance. O analógico continuou aqui. Na realidade, Entendeu? isso aqui é uma máquina de escrever evoluída, né? Até mesmo saíram alguns modelos de celular com o teclado como A, B, C, D. E não teve jeito, não foi aceito. Não né? tem, né? Não tem como tem, você porque mudar já estava padronizado anos com isso aqui. exatamente.
de Então você vê, conhecimento, né, tudo bem, a máquina de escrever acabou, mas o tecladinho ele continua Vira o formadinho padrão, né? da Olivetti. Vira padrão. Né? Aí eu tava até lembrando agora das famosas videolocadoras, né? Starbuck não. Não. Blockbuster. Blockbuster, verdade. Né? Que bacana, também hein? inovou, né? Pô, meu. Na época, pô, você não precisava nem devolver cara, teu filme. jogava na Na caixinha. verdade, não é devolver, você precisava. Mas você jogava naquele cofre, podia não devolver precisava fora do horário, exatamente. Quer dizer, te deu liberdade. Mas aí Hoje a própria Netflix te dá essa liberdade. Então, de ele te assistir deu o que liberdade você em umas, quer. porque você pegava lá 6 filmes pra entregar na segunda-feira. tinha que se matar de Dependendo assistir do no final de lançamento, você tinha que semana. entregar domingo ou sábado, É. né? E senão você pagava multa depois. E a Netflix foi uma das A primeira vez que eu vi a deu Netflix, certo, né? então a primeira vez que eu contratei Netflix, eles entregavam um CD em casa. Você Esse é já muito fazia, antigo, isso é eles muito iam, antigo. entregavam Eu não um sou dessa CDzinho, época. Também você assistia, depois você ligava, o motoboy passava e recolhia o CD. Pô, prático, né? Não precisa ir lá buscar nem nada. Mas só que nessas alturas do campeonato. Meu, você tá com. Será que a locadora não tem um delivery? Então, Você mas confundiu. a Blockbuster era o supra-sumo das locadoras, cara. Opa! Entendeu? E eu tava vendo uma matéria, ela teve a oportunidade de comprar a Netflix. Olha que interessante. É mesmo? Que legal. Legal mesmo, né? Mas não comprou. Não enxergou a oportunidade. Então. Entendeu? E as coisas Ou mudaram. não acreditou, né? Ou não acreditou. Que eu acho Tamo que legal, essa é a tamo na grande zona de pegada, né? conforto, As pessoas falam. tá tudo bem. Talvez quando foi falado para uma Olivetti que ela teria que inovar, quando foi falado para uma Kodak que ela teria que inovar, Uma Hamilton. as pessoas não acreditaram, né? Pois é. E o barquinho passou. Quer dizer, passaram, na verdade, não Na enxergaram verdade, isso. eu acho que assim, você tem que ter um negócio original. Startup é isso? A originalidade cair no gosto popular e fazer isso virar dinheiro. É inovação, amigo. Pode ser, é que nem o exemplo da coxinha que o Fábio deu. Desde que seja uma coxinha que seja inovadora ou processo inovador, ela pode ser uma startup. Ela tem que ter inovação. Tem que ter. Entendeu? Agora você vê, dentro das startups brasileiras, a 99, né? Que é a mais conhecida aqui. Só pra te corrigir, tem um nosso ouvinte acompanhando aqui na live, a Cristiane Borges. Ela falou que era Netmovies e não Netflix. Netmovies? Era Netmovies. Então depois eles mudaram o nome para Netflix. Então tá bom, beleza. É que ele já tá pensando lá na frente. Pensando lá na frente. Exatamente. E a outra startup de sucesso aqui é a Nubank, né? Que é o banco digital. Aliás, essas duas startups já são o que a gente chama de startup unicórnio. Startup unicórnio, Aníbal, é as empresas que já estão avaliadas em mais de $1 bilhão Exatamente. de dólares. Uau, Aí, hein? o Nubank Uau. entra no segmento das fintechs, né? Que eu estava vendo uma matéria esses dias que, por exemplo, as fintechs elas já chegaram num nível que, elas precisam começar a se inovar. Porque o modelo de fintech que hoje tem no mercado já está saturado e não tem mais o que fazer. Então o pessoal está se rebolando aí para ver o que vai inovar aí na parte de E, fintech. gente, chega a ser assustador essa rapidez, né? Essa velocidade. Porque quando você sai de um sistema extremamente tradicional, que é banco, extrato, papel. Poxa, esses novos bancos aí virtuais que você coloca, Exatamente. eles não geram mais um extrato, meu. Não, Eles tudo- não geram nada, é tudo virtual. É aquilo E que assim, você você falou. pega um cheque de uma pessoa, você não precisa mandar pra eles via correio, via sei lá o quê. Não, você tira uma foto, Você abre a conta pelo celular, você faz tudo. Tudo. olha aí, Ou seja, sabe? Agora fica imaginando, tem bancos que tem 2 agências na mesma avenida, 2, 3 agências. Porque Sim, Tudo bem que ah, foi ah. essa onda de essa fusões, incorporação, essa fusão de vários bancos. Chegava e numa tudo mais. agência, a agência tinha 30 caixas, né? Verdade. 4 gerentes. Né? Agora Você você fala, trocou você, por quatro, meu. você, não- Imagina. você nem chegava no gerente geral da agência. E é assim, e hoje você ainda não pega chega, algumas né? agências que eram monstros, gente. Eu trabalhava no meu bom tempo de office boy
E eu ia numa agência do Bradesco, da Maria Marculina. Você modernizou um pouquinho, né? Porque Meu, você era mensageiro, na verdade. Mensageiro, isso. Pombo correio. Exatamente. Mas vamos passar para o outro lado, né? Porque a gente está falando das startups que deram certo, né? Verdade. Netflix, Log, Uber. Mas os bancos eu acho que já deram certo também, hein, Sim, Edmir? bom, sim, as fintechs estão dando certo, tanto é que os bancos estão se mexendo. E aí, vamos assim, eles estão então tentando camuflar que eles estão se mexendo. Ou seja, por exemplo, o Itaú tem uma startup que é uma fintech que está montando ali o processo. O Bradesco também tem. Mas eles estão meio que deixando o nome deles ali do lado. E como porque, só na como verdade, investidor, viu, né? Admir? Porque o pessoal também quer essa nova geração quer se desvincular desse modelo antigo. Isso. E você tem um outro detalhe aí importantíssimo, falando da parte aí financeira, que são as criptomoedas. Também é considerado Porque ninguém sabe o startup. que Isso é uma qual é a incógnita. expectativa, entendeu? Isso é uma incógnita. Porque, Não, gente, Aníbal, se isso pegar, Não, meu. acabou o banco. Não, e outra coisa. Acabou o banco, esquece. meu. Eles podem se blindar, mas moeda digital veio para ficar. Se é um bom negócio, se tem uma bolha em cima do valor dela, isso é outra pegada e outro tema pra gente Exatamente. discutir. Mas que veio para não tem mais como não, é Então, inevitável, Porque gente. eu vi tava vendo na internet, o Banco Central disse que não reconhece como uma moeda Sim. e que ele não tem qualquer responsabilidade sobre isso, sobre essas transações. A verdade também é o seguinte, né, Admir? Ele não tem como controlar isso aí. Como vai Não, validar tem. uma coisa sem fronteiras? E aí? Tem. Isso Não que tem. é, gente. Porque a grande pergunta disso é onde está o lastro disso, né? Porque, por exemplo, um banco ele tem que ter um lastro, ele tem que ter uma estabilidade financeira, ele tem que ter garantias para poder honrar aquilo que está girando no mercado. Exato. E as criptomoedas, onde que está esse lastro, onde que está essa garantia? Não, e uma lembrando- é uma startup também, você pega Bitcoin, você pega outras moedas que tem por aí, que nesses dias eu vi um que chama Q, que é uma que eles estão lançando no mercado agora também, estão tentando Tão fazer ela investindo girar. pesado. Exatamente nessa situação. Mas onde está o lastro disso? Onde está a garantia de que, eu vou comprar lá $20 mil lá em bitcoins, vou receber lá 100 bitcoins, mas se eu quiser vender esse, qual é a minha garantia que realmente eu vou receber meus dólares de volta? Essa é a grande pergunta. Em relação ao Hoje Bitcoin, já né? tem empresas, né? Que a gente até foi numa palestra, agora me fugiu até o nome dele, que ele hoje já tem uma fábrica de máquinas ele tem a proposta de ATMs para bitcoins, Isso. né? Então, Se eu quer não me dizer, engano, tá eu tenho vindo pra ficar. uma universidade aqui em São Paulo, não sei se é a USP ou qual que é, ou se é algum outro, agora me falhou a memória. Mas ela tem um protótipo de um ATM para Bitcoin. Entendeu? Tá até funcionando lá, é bonitinho. Mas onde que está a moeda Bitcoin para você colocar na Não, máquina ok. e tirar da E outra máquina? coisa, né? O risco é todinho seu. Seu. Todinho. Exatamente. Se você tem tuas senhas de uma Exatamente. forma que um hacker ou que alguém você deixa num papelzinho na gaveta de cuecas e tua funcionária pegou aquele preocupante, né? Principalmente, por Porque exemplo, além da falta do laço que você chama atenção, como você pode acordar milionário e no outro dia quebrado, né? quebradinho. E sem ter culpa, né? Exatamente. É porque realmente não existe nada que te... Porque hoje eu vejo assim, o Proteja. Bitcoin como uma moeda extremamente especulativa. Que é o tal negócio. Quem controla, como é que eu tenho a garantia? Não tem. Não tem. Você É. vai ali no... É esse mercado virtual Mas, assim, que precifica. é um que... investimento de alto risco. Você mas pode isso é um acordar tema para um milionário outro dia, Bitcoin. E acordar... É que faz parte das startups, né? Sim, É. sim, Ele sim. faz parte das startups. O mecanismo que eles criaram, que aí realmente é a questão lá das fintechs, para fazer as transferências, cara, é inovador. Você fala assim, eu quero pagar o Aníbal, gera um QR Code ali no seu celular, Na hora. o outro lê o QR Code e está transferindo o dinheiro, cara. E- Você quer um mecanismo de inovação, de transferência de fundos que nem esse, cara? É absurdo o negócio. E mundial, E mundial, sem fronteiras, de domingo a domingo. E aquela situação... Você não depende de ninguém para fazer essa E transação. uma coisa que você falou que é bem interessante, sem fronteiras, né? Não é aquela coisa, eu não estou falando em real, estou falando em dólar, eu estou falando em Bitcoin e funciona do Oiapoque ao Chuí, do extremo lá do Alasca até o Polo Sul, cara.
Se fala, é assustador. Bitcoin, É assustador, porque, Entendeu? gente, Mas sabe? é inovador, cara. É bem bacana. Mas aí eu queria tocar num assunto com vocês, a questão do seguinte, das startups que não deram certo. Aí, Que é a maioria. Né? Bastante. Vamos combinar. Mas é que tem casos que são mais gritantes, né? Manda aí, O Edmir. mais gritante que eu conheço, eu não sei, pelo menos dentro do que eu já vi, né, é a questão da Terranos, que eles se propunham a fazer exames de sangue e apontar ali várias situações de propensões de doenças que você poderia ter. Tá? Eles tiveram um investimento, cara, eles chegaram a uma avaliação de 9 bilhões de dólares, cara. E aí, em determinado momento descobriram que era tudo uma fraude. O pessoal realmente tinha a tecnologia, poderia alcançar os resultados, Tá. mas chegaram num ponto ali de desespero, né? Porque, o investidor começa a pressionar, não tem jeito, né? E aí, eles meio que começaram a fraudar os resultados dos exames. Tanto é que a idealizadora dessa startup, agora no começo do ano eu vi uma reportagem que ela foi presa. Ou seja, apesar de ser uma startup, ela criou uma fraude ainda nos Estados Unidos, que é um país que leva as coisas sérias, independente se você é uma startup ou você é uma empresa consolidada de fato, né? E ela foi presa, cara, mas ela deu um rombo aí no mercado absurdo. Os investidores realmente vamos se não quebrar, porque o cara, quando ele fala assim, vou investir numa startup, ele joga fundo perdido, e se virar um unicórnio, como o Fábio falou, o cara vai ter um resultado absurdo, né? Ganha na loteria. Engraçado, o Edmir falou uma coisa, você joga um valor, é um jogo, né? O cara, quando investe num negócio desses, é uma roleta, é uma mesa de pôquer. Exatamente. Porque o cara pode sair quebrado não, porque é um dinheiro que ele pôs ali, investimento como outro qualquer, você pode ganhar, você pode se dar muito mal. Exatamente. Mas se dar muito bem também é se dar extremamente bem, né? Não tem meia boca, né? Ou o cara para na metade, ou ele realmente estoura a boca do balão, né? Aníbal, isso que você tá me falando vem de encontro aqui uma pergunta que acabamos de receber por e-mail do José Alves Francis. José Aldo Francis. Ele está falando o seguinte: parabéns ao programa. Realmente as startups surgem e desaparecem de uma forma muito rápida. É possível nas startups a gente fazer um aporte de investidor anjo? Sim. Sim, José, com certeza. Eu acho que a maioria vive disso, né? Na verdade, assim, o que é o investidor anjo? O investidor anjo são financiadores individuais que acreditam no potencial da startup, né? E eles desejam investir o seu próprio capital para possibilitar o crescimento do negócio. Basicamente é isso aí. Então é o que o Aníbal está falando. Então o cara fala assim, você tem uma startup bacana e eu vou investir na sua startup. Vou fazer um aporte de dinheiro aí. Entendeu? E vamos ver o que dá. Entendeu? De uma forma bem simples. Né? Mas sim, é possível sim. Nem todas, né, também, né? Eu acho que uma Google... Esse pessoal saiu da mente, eles falam muito, né, da garagem de casa. Não, inclusive, viu, José, a gente se perguntou do investidor anjo, mas lá a Porto Seguro, seguradora, tem uma empresa que se chama Oxigênio. Ela é uma aceleradora. Uma aceleradora. Entendeu? E ali é muito bacana, vale a pena você entrar no site, conhecer, tem muitas palestras legais, né? E é focado em startup lá. Só para dar uma passada aqui para nossa live, tem aqui a Rafaela Moreira, tem a Cristiane Borges, tem a Maria Rafaela, Inês, seja bem-vinda. Tem o Danorte Moreira, tem o Márcio Santana, o Walter Nunes, que legal. O Cleiton Maurício. Legal, Cleiton. Bastante gente aqui. Abraço, rapaziada. A questão do investimento em startup, né? Tem a questão do investidor anjo, tem a questão dos investidores. E como é que o cara normalmente ele se garante nessa situação, né? Ele investe na sua empresa, normalmente existe ali uma cláusula de retorno do dinheiro que foi investido, porque é óbvio, né, que é um investimento, mas se a startup quebrar, ele não tem muito o que tirar, né? Não tem muito o que fazer. E normalmente o investidor, o que ele faz? O contrato dele de investimento dá direito a ele a um percentual da empresa se ela der resultado. Essa é a pegada. Ou seja, o cara entra como investidor, mas se a sua empresa der resultado, ele passa a ser um dono
e receber ali 10, 15, 20% do resultado da sua empresa, né? Que aí é onde que realmente está o lucro dele. Sim. Isso fora o dinheiro que ele já investiu, né? Na verdade, você não fala em alíquota em relação a um juros. Não, é o ganho lá na percentual sobre o frente resultado. do ganho, entendi. E o que é interessante, né? Porque o cara, quando o investidor, quando ele trabalha, quando ele é um profissional disso, né? Vamos dizer assim, existem as condições de contrato, às vezes, que o cara coloca uma cláusula lá que o que acontece? Se a sua startup não der certo, tá? Ou seja, ela, vamos dizer assim, que nem esse caso da Terranos, que ela ludibriou o mercado, vamos dizer assim, você não pode divulgar que aquele cara te gerou, Que te deu um estava investimento. envolvido. Exatamente. Tá, então existe uma cláusula de confidencialidade ali que você não Mas pode o que que divulgar. ele- Tanto pros para investidores. perda como para o ganho? Exato. Ou para o ganho aí ele mesmo vai gritar, não, né? pro ganho- Tô rico! Não, porque acontece, para o investidor vamos dizer assim, dar nome para ele, dar renome para ele no mercado, o mercado ficar sabendo que ele foi investidor de uma startup que deu resultado. Entendeu? Porque o investidor, muitas vezes, ele também dá pitaco na startup. Né? Ele Sim. vai lá, ele quer saber quem é o cara do projeto, Sim. o que o cara está fazendo, quem que é a equipe, quais são as pessoas da equipe, são Prazos. qualificadas, Prazo. prazos, por quanto tempo ele vai investir para ele começar a ter resultado. Só que aí é um detalhe, se ele perder esse capital que ele investiu na startup, existe uma forma de ele reclamar. Esperar o Papa Francisco voltar para o Brasil e reclamar para o... Papa. Reclama pro Papa. Reclama Boa. com o Entendeu? Muito bom. É isso aí, meu. Agora, me diz uma coisa. A startup, ela deve ser ou ela deve pensar globalmente? Ela tem que pensar em escala. Uma startup, um dos preceitos da startup é ser escalável. E aí- Não dá para você falar assim, olha, eu vou criar alguma coisa, independente do que seja, que ela em algum momento ela vai estar limitada à sua estrutura, à sua Ok. equipe ou ao seu espaço físico. Entendeu? Eu acho que, na verdade, a startup ela procura navegar no Oceano Azul. Né? Que é o normalmente que mais está pro fora, o vermelho. que o mercado faz, ele descobre alguma coisa e tal. E, na verdade, Edmir, dentro desse oceano aí, que elas navegam, quando ela se torna escalável, ela deixa de ser startup. Porque ela sempre. passa a ser uma empresa altamente lucrativa. Você não pode falar hoje que a 99 ou Nubank é uma startup. Não é mais, gente. Deixou elas de já ser uma passaram startup. desse nível de- Passou essa fase. Ela agora é uma empresa de tecnologia, né? Exatamente. Tá, mas por exemplo, uma startup, ela também tem que ter estrutura para aguentar o tamanho do seu crescimento. Não necessariamente. Senão né? ela morre no ninho. Não, se ela quando a gente fala escalável é o seguinte, eu consigo atender uma pessoa, consigo atender 100 pessoas ou 1000 pessoas com a mesma estrutura. Não, mas Ah, aí eu agora eu falo vou passar- de 1 para 1 milhão. Então, Ele a ideia de ser escalável... Essa distância que o bicho pega. Então, mas aí quando você fala, tá, eu sou uma empresa de um Nubank, tá, quando chegou 1 milhão de contas, o que ele realmente ele tem que ter um crescimento, tá, porque você tem ali a parte comercial, você tem toda uma parte de infraestrutura, você precisa ter mais servidores, blá, blá, blá. E aí, ou seja, então você tem uma parte que que tem que crescer, mas vamos assim, o conceito de escalável é o quê? Eu vou crescer exponencialmente a minha tecnologia, o meu serviço, tá? Mas com estrutura que ela não vai crescer na mesma proporção. É aquela situação, vamos fazer um comparativo aqui, besta. Eu fabrico arruela, então eu sou uma pessoa que faz arruela, então eu consigo fazer 10 arruelas por hora. Eu consigo fazer 20 arruelas por hora? Não. Para fazer 20 arruelas por hora, eu preciso de mais uma pessoa. Para fazer 30, eu preciso de 3 pessoas e assim por diante. Então, eu estou escalando minha produção de acordo com a quantidade Com a necessidade. de colaboradores. A startup não. Eu faço uma arruela, eu faço 10 arruelas, eu consigo fazer 20, consigo fazer 30. Quando eu chegar a 1000 arruelas, aí eu não consigo mais. Eu preciso de mais alguém para me ajudar. Aí, beleza. Aí é Entendeu? startup. Exatamente. Ela não pode crescer da mesma os colaboradores não podem crescer ali na mesma proporção do seu serviço. Né? Entendeu? É interessante isso aí, né? É um negócio louco, Aníbal. Quando um você negócio vê, maluco, às cara. vezes, famílias tradicionais, né? Passa de pai para filho, aquela coisa daquela construção de uma empresa. Hoje não, gente. Hoje uma empresa pode arrebentar muito rápido. Sim. E mesmo porque hoje o próprio indivíduo pode ser algo rentável absurdamente, né?
um youtuber da vida aí, cara, Olha que coisa louca. Gera um dinheiro do caramba. Pegando esse gancho aí, Aníbal, tava vendo uma matéria ontem. A Fiat tá lançando um carro que se chama Mil. Você chegou a ver isso aí? Não. Mil. Qual que era o projeto? O projeto, a Fiat lançou isso aí no site deles. E nós, usuários, consumidores, entrávamos no site e colocávamos o que deveria ser o carro, o que deveria ter, como que tinha que ser, né? E ela foi pegando as ideias e foi Participação montando esse direta carro. do público. Imagina que E tem um vídeo no YouTube, né, da diretoria falando como é que foi feito esse projeto e tudo mais. E o carro vai ser lançado, né? Já está pronto, né? Faltam alguns ajustes, né? Tem 5 rodas, 4 volantes. Mas olha que legal, mas olha que sacada legal, porque, por exemplo, é muito comum os carros hoje já saem com multimídia, né? Tá. Com multimídia. Certo. E até eles estavam falando, pô, mas uma pessoa falou assim, mas pra que multimídia? Eu queria um negócio que eu colocasse meu celular no painel e ali meu celular passa a ser o multimídia. Que é o mais coerente hoje. Né? Nasceu. Né? Eles tiveram mais de 10 mil sugestões. Caramba. Olha que legal. Agora, você imagina uma empresa do porte da Fiat, estamos falando de uma grande montadora, poder reunir isso internamente para poder lançar um carro. Será que teriam essas ideias? Jamais. Jamais. E Na não realidade- teria, talvez, nem a aceitação. Pois é. Agora, quando vem do público, fica muito mais fácil de cair no gosto Exato. popular. Na realidade, o que ela fez? Ela usou o conceito de MVP da startup para poder criar esse carro. Porque realmente a parte do MVP é o quê? Você ir no público e falar assim, olha, eu tenho isso aqui, ou isso aqui te interessa. Porque a questão também do MVP é o quê? Você não gerar indução do seu interlocutor, né? Você não pode induzir ele a dar a resposta que você quer. Então você vai lá, faz as chamadas de acordo com o resultado que você precisa obter. E essa aí foi uma sacada bacana, cara. Pô, a Natura ela tem um programa, por exemplo, eles querem lançar uma linha de cosmético com a carambola. Não sei, alguma coisa assim. Então eu falo, olha pessoal, eu vou lançar um produto, se é que dá para lançar, com a carambola. E as pessoas participam desse processo. Isso aí eles chamam de hackathon, né? Você Isso. faz os eventos, monta as Exatamente. equipes. E aí lança um desafio. Qual é o nome mesmo? Hackathon. Hackathon. E dentro desse desafio, pode ser que dali dentro desse desafio surja uma startup. Eu participei uma vez, já há uns 4, 5 anos, acho que foi o primeiro evento que eu não comecei isso a mesmo. entender o que era isso, chamado Startup Weekend. Né? É meio que imersão. A gente entrou na sexta-feira, lá na Estácio, e saímos de lá no domingo à noite. Você era aluno na época? Na verdade, eu fiz parte esses conceitos de Startup Weekend, o que é exatamente a situação. Você monta grupos, coloca desafios para cada grupo. Brincou do Vale do Silício. Exatamente. Cada um ali vai criar a sua startup por esses 3 dias. Tá. E aí você tem que criar o produto, tem que validar o produto. Se houver tempo disponível, dependendo da equipe que você tem, já montar uma plataforma ali, ou pelo menos o esboço de uma plataforma, e fazer o pitch desse processo. E aí, nessa questão do pitch, já teve casos que o pessoal saiu com startups prontas ali dentro. Teve uma startup que era questão de ciclismo, teve uma que era de acolhimento de refugiados. Então esses programas são bem bacanas, são incentivadores. Acho que o grande lance desse negócio aí, né, Admir, que, por exemplo, voltando lá para a montadora, é uma porta que se abre, vamos dizer, do pequeno empresário que está lá em outro estado, que jamais ele teria condições de chegar numa Fiat. De repente, fabricação de um determinado componente, e você abre um canal direto com esse cara, né? Não, e mudou totalmente a linha do consumidor, né? Sem De ser dúvida. aquele toma, que o filé é teu, engole, Exatamente. e aí é o que tem pra hoje. É isso aí, ó. Hoje não. Poxa, bacana. E Agora me deixou curioso, o Regis já me cutucou aqui. isso que eu ia falar, o Regis não tem nada O pra que você Ah. fez naquele fim de semana? Se for alguma coisa que não dê pra falar, por favor, não precisa falar, é que o Regis ficou curioso. Na realidade, cara, a gente propôs um projeto, tá? E dentro do próprio processo a gente descobriu que já existia empresas que faziam isso e que aquele nosso projeto não ia funcionar
e a gente teve que pivotar ele dentro daqueles 3 dias, tá? Que era exatamente oferecer lista de preços de supermercado dos produtos para os clientes. Então você entra no site, eu quero comprar tal coisa. Ele vai falar para você, olha, em tal lugar está tal preço, tal lugar tal preço, tal lugar tal preço. Entendeu? Esse foi o começo. Esse foi o começo do E depois nosso vocês projeto. pivotaram pra quê? Para vender bacia. Não, tô brincando. Mas pivotar é isso. Às vezes você pivota para um negócio que não tem nada a ver. Mas depois a gente pivotou para uma situação do seguinte. O cara entrar na plataforma, fazer um pedido, tá? Eu quero uma cerveja, quero um salgadinho, quero um frios, quero isso, quero aquilo. E a proposta é que a entrega seria feita em até 3 horas na residência do cara. Hoje tem até plataformas que fazem isso. Eu já vi aí que tem algumas plataformas que, como assim, aderiram a essa ideia. Mas a primeira, a gente esbarrou ali, porque dentro desses processos você tem os mentores que vão te orientando e vão te instigando a pensar e te provocando para que você realmente veja se a viabilidade daquilo que você está falando. Então o que acontece? Qual que era o grande problema da nossa primeira ideia? Nenhum supermercado na vida ia te fornecer os preços dele. Não ia dar um tiro no próprio pé, né? Exatamente. Então a gente quebrou aí, tá? Então nossa startup quebrou no primeiro dia e meio. Ainda bem que quanto mais rápido, melhor. O Fábio começou o programa falando isso. E aí a gente pivotou para essa situação do que o cara fazia as encomendas e a gente entregar em 3 horas, e aí o projeto foi até o final, que foi o que a gente apresentou em relação ao pitch. E aí depois a gente descobriu que tinha uma empresa que fez esse processo, cara, mas ela literalmente ela criou um chupa-cabra. Entendeu? Ela criou uma maquininha, sabe esses leitores de código de barra que tem no supermercado? Então o que eles fizeram? Eles criaram uma maquininha que ele tinha na parte de cima, ele gerava um código de barra e na parte de baixo ele lia a informação daquele leitor que você tem no supermercado lá que você passa para pegar preço. Então ele ficava gerando o código de barra dos produtos e o leitor ficava dando os preços. E ele ficava copiando esses preços, lendo aquela tela, né, que mostrava chupando as informações. Exatamente. E assim ele conseguiu montar esse processo e vendia as informações para os supermercados com uma quantidade significativa, vou dizer para vocês. Entendeu? Que legal. Show. Mas é inovação, cara, é tecnologia. Legal. E o Regis tem o que a dizer disso tudo? O Regis é Só uma uma microfone startup física, praticamente. Exatamente. É um cara que inova, que renova, que se escala. Fala aí, Regis, de tudo que a gente falou, qual que é a sua opinião? Hoje o microfone dele tá meio caidinho, né? Toda hora. Pode falar, Regis. Epa! Opa, olha ele aí. Oh, chegou! Portuga! Legal. Atropelaram o coitadinho hoje ou não? O Portuga veio hoje, gente. Portuga chegou, meu. Portuga é considerado uma startup da Do português. informação. Ô, raios! É considerado uma startup da informação. Legal. Da língua Pessoal, hoje nós vamos trazer as plaquinhas. Oba, Mataram o português ou atropelaram? sei lá, mataram. Vamos Mataram ver. mesmo, Vamos né? ver. Depende da... Taca a primeira Começa. plaquinha aí. Vamos Aviso lá. do bar. Bora, Fábio. Vamos lá. Aviso do bar. Se alguma namorada ou esposa ligar e perguntar de você, nossas tarifas de resposta são: acabou de sair, R$10. Está a caminho de casa, R$15. Não está aqui, R$20. Não conhecemos, R$30. Mas se elas nos oferecer R$100, aí nós entrega. Eu não sei se esse cara se considera, a gente poderia enquadrar ele como startup, mas ele inovou. Inovou, pô. Ele inovou. Já deixou gente Ele cabreira. inovou e gerou monetização para o negócio dele. Escalou o negócio. Exatamente. E deve ter muita gente que liga, hein? Com certeza. Vamos lá. Tem uma clássica aqui, ó. Recompera para-choques, Nossa Senhora. lanternagem, pintura, fibras. E aí, Edmir? Eu Riscou não o tele- consegui dar para você me explicar qual que é o serviço e no que ele faz esse serviço. Ele recompera. Ele recompera o para-choque. O para-choque, né? O que ele descobriu que estava faltando e colocou o depois. para-choque. Choque. Então, mas ele colocou Ele só começou para-choque. todo empolgado em letra maiúscula, que ele ele falou, não- não, quem sabe escrever tem que mostrar. Não é Ele pôs nível. letras garrafais, aí no Você- final ele falou, epa, você- a placa não vai caber, deixa eu... Você não entendeu. Ele fez a placa, aí depois alguém falou assim, tá faltando um key aqui.
Entendeu? Para-chó. O cara veio Tava e no só para-chó. complementou o Isso. absurdo que já tava. Isso. Né? Aí o cara ainda perguntou: esse para-chó aqui, você quer em letra cursiva ou letra bastão? Aí o cara falou: não, pode ser em letra cursiva. Aí ele pôs o que. Pode ser isso mesmo, bonitinho. Tá certo. Saiu o que saiu. Ó o bar aí. Bar. Bebidas e tira-gosto caseiro. Você acha que é só o português que mata? Mataram o inglês também, cara. Aí, ó. Coitado do americano. Please not fiade. Meu, olha. Oh, Jesus Christ! Ele matou o inglês. Oh, o my God! português, matou tudo aqui. Oh cara. my dog! Não é oh my dog. O Fiade aqui que ficou mais. Isso. Fiade Pois aqui que é, matou a bonitinho, mais. criatividade, tá a bonitinho. criatividade do povo Deu o brasileiro. recado dele. É, isso é verdade. Vamos lá. Qual que é a próxima que tem? aí? Opa, O preto saravá, velho. meu pai. Vamos lá, o preto velho. Use o famoso rapé